This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Eu quero compartilhar um pensamento com você nessa manhã, em cima de um texto da palavra de Deus que está escrito no livro de Isaías, Isaías 40, a partir do versículo 27. Isaías 40, 27. A palavra de Deus diz assim para nós: Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Até aqui a leitura desse texto. Esse texto, ele está falando para nós, para cada um de nós. E na verdade a primeira consideração que vem é sobre uma situação pessoal, sobre uma situação nossa, interna. Ele está falando ali de algumas reclamações, algumas queixas. Deus percebendo que muitas vezes a gente se queixa, a gente reclama de tantas coisas. Eu fico imaginando, cada um de nós ao lado de Deus. Eu não sei se você já se pensou assim, você ao lado de Deus. Talvez a primeira imaginação que vem é estarmos ao lado de Deus, do lado do seu trono, ali observando todas as coisas, muitas vezes até dizendo algumas coisas, interferindo, dando palpite, dizendo como deveria ser feito. Mas eu quero que você se imagine ao lado de Deus, ouvindo tudo o que Deus ouve. Já tentou se colocar nessa posição? Ouvindo aquilo que Deus está ouvindo. O que será que você ouviria mais? Palavras de gratidão ou queixa? O que você acha que você ouviria? Ali, ao lado de Deus, ouvindo tudo que Ele ouve. Talvez a maior incidência seja de queixas, de reclamações. Um lugar de atendimento ao consumidor. Você vai lá e coloca todas as suas reclamações ali. E é exatamente isso que o texto está falando. É exatamente esse ponto. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você está trazendo as suas queixas, Israel? Interessante que ele traz ali tanto Jacó como Israel. Ontem nós conversamos aqui no culto de ação de graça dos adolescentes. E eu falei sobre a experiência de Jacó. Jacó, ele falou o seguinte, ele queria a bênção de Deus, do Pai, na vida dele. Ele queria isso. E nem que para isso ele tivesse que usurpar, enganar. Ele falou assim, eu quero essa bênção, eu preciso disso. No entanto, quando ele se tornou velho, quando ele teve os seus filhos, 12 filhos, ele chamou todos, ele falou assim, deixa eu abençoar cada um de vocês. Ele foi lá e impôs a mão sobre todos os filhos. A tradição era somente o primogênito, o mais velho. E ele falou assim, não, eu quero abençoar a todos. E esse texto ele está falando tanto de Jacó como de Israel, dizendo assim, em qualquer momento, mesmo você antes ou depois de transformado, de tocado pelo poder de Deus, muitas vezes nós somos pegos reclamando, nos queixando. E esse texto está dizendo assim, por que você se queixa?
Por que você reclama? Por que você coloca essas coisas? Duvidando até que Deus ouvisse. Às vezes nós duvidamos que Deus ouve as nossas queixas. O texto questiona: será que você não sabe? Será que você não sabe que Deus é o Criador de toda a terra? Toda a terra. Ele criou todas as coisas, Ele está atento a todos os detalhes de tudo o que está acontecendo. E que Deus não se cansa. Você sabia disso? Deus, Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Não chega aquele momento que Ele fala assim: não, hoje eu não quero ouvir falar de nada disso. Dá um tempo para mim. Ele não se cansa, Ele está o tempo todo. Aliás, Ele não só não se cansa, como Ele fortalece o cansado. Aquele que está cansado, Ele fala: espera lá, vem aqui, levanta. Amados, é assim que Deus age. Mesmo que a gente esteja abatido, a nossa alma esteja abatida, sofrendo, gritando, Ele vem e nos levanta e fala assim: deixa eu mostrar algo do meu amor para você. Deixa eu colocar algo diante de você, para você ver como eu posso fazer. Como eu faço mais do que você pensa, mais do que você imagina, mais do que você sonha. Amados, uma vida com Deus muda as nossas vidas. Muda radicalmente. É essa experiência que nós devemos buscar, essa mudança total nas nossas vidas. Amados, Ele renova a nossa esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Eu falo assim: pera lá, mesmo que está morrendo lá, deixa eu renovar. Eu vou dar força, eu vou dar vigor. É assim que Deus faz. Ele vai fortalecer todo aquele que está cansado. Se você tem se sentido cansado, cansada, abatido, Ele fortalece você. Ele concede ainda mais, de uma forma que você vai caminhar com mais convicção de todas as coisas. É assim que Deus age, é assim que Ele faz. E o texto ele diz o seguinte ainda: até os jovens se cansam. Normalmente a gente pensa que cansaço é essa coisa para quem tem mais idade, para os mais maduros, para os mais experientes. Diz assim: até os jovens, até eu me canso, eu que sou jovem me canso. É assim. Todos podem se cansar, todos. Está ligado ao ser humano, independente da idade. O cansaço não é algo que vem com a idade. O cansaço, muitas vezes, vem para nós, através de pensamentos, sei lá, tantas coisas podem gerar esse cansaço. Mas a palavra de Deus diz: eu dou o vigor, eu te fortaleço, eu te ergo. E coloca uma comparação, e a Bíblia sempre põe uma comparação para que a gente visualize melhor. Diz assim: você vai voar alto como uma águia. É esse o ponto em que Deus quer colocar, alto. E esse é o título dessa mensagem: voando com a águia. Você já se imaginou voando com uma águia? Ao lado dessa águia, voando ao lado dela, voando com a águia. Deus quer que você comece a olhar de um outro ângulo. Cada vez que você começa a olhar as situações de uma outra forma, você começa a enxergar coisas diferentes. É só você imaginar, você está lá no aeroporto, tempo fechado, encoberto, principalmente aqui em Curitiba, bem fácil disso acontecer, não tem teto, você olha, tudo cinza. Na hora que você vai decolar, você decola, você passa as nuvens, o que aconteceu? Tem um outro céu acima desse? O céu que eu estava vendo era só esse cinza, e agora eu estou vendo tudo azul, tudo limpo acima disso. Quando nós olhamos para o alto, e quando nós voamos para o alto, nós enxergamos as coisas de uma forma diferente. É assim. Amados, e voar é uma experiência tão forte, tão marcante. Eu já compartilhei aqui, falei, dentre as coisas que eu já fiz na minha vida, tantas coisas que eu já fiz na minha vida, uma delas foi ser piloto de avião. E também eu voei de planador.
E o voo de planador é uma coisa maravilhosa, porque não tem barulho nenhum. Você entra naquele planador, quando solta lá em cima, você vem planando. E conforme a corrente, você sobe, sem motor algum, não tem motor, não tem nada. E você começa a subir, você pega umas correntes termais, e você sobe, e vai alto, muito mais alto do ponto onde você saiu. É assim que Deus coloca para nós, para você pensar desse jeito, para você ver o quão alto você pode voar. Muitas vezes nós só olhamos as dificuldades, só olhamos os problemas, olhamos para baixo, e quando olhamos para baixo, o nosso ângulo é muito limitado. Suba lá em cima e comece a olhar lá de cima. Qualquer lugar que você subir, você vai ver tudo diferente. Você vai ampliar a tua visão. É isso que esse texto está dizendo. Amplie a tua visão. Comece a olhar as coisas de uma forma diferente. Pare de olhar só o problema e ficar se queixando do problema. E comece a olhar a solução dele. É isso que é para fazermos, olhar a solução. Queira voar, deseje voar. Deseje ter essa experiência na tua vida. Eu quero subir alto como a águia. Eu quero voar lá em cima. Aqueles que esperam no Senhor, todo aquele que espera no Senhor. Eu tenho que esperar aonde? No Senhor, em Deus. Eu tenho que esperar nele. Todos aqueles que esperam em Deus têm as suas forças renovadas. Você quer renovar suas forças? Espera no Senhor. É nele, é somente nele. Às vezes a gente coloca esperança em tantas outras coisas. Coloque nele, você vai renovar as suas forças. Esse texto ele fala de 3 características que nós podemos experimentar. Eu vejo que são 3 fases na qual nós passamos. Ele fala aqui no texto, e eu vou fazer na ordem inversa de que o texto traz, até para que a gente entenda melhor. Talvez fique mais didático para a gente abordar dessa forma. A primeira que eu quero trazer é aqueles que andam e não se cansam. Ele fala em andar. A primeira experiência, que na verdade o texto coloca como a última ali, a última referência, anda e não se cansa. E essa talvez seja a primeira orientação para alguma pessoa que está com a vida sedentária, que está acostumada a ficar mais parado. O que o médico vai dizer, ou qualquer pessoa, o teu personal trainer, alguém que você vai conversar, ele vai dizer, comece a andar. Não é assim? Não é assim que fala? Comece a andar. Você vai fazer uma caminhada. E eu não sei se você já experimentou fazer isso. Eu vou caminhar, ok. Então eu vou dar a caminhada. Toda manhã eu vou fazer isso. Cansa ou não cansa? Cansa. Mas é só uma caminhada, eu nem corri muito. Eu só fui dar uns passinhos bem leves. Mas cansa. Mesmo caminhando, a gente pode se cansar. Mas o começo é pela caminhada. Nós precisamos dar esses passos. Isso irá nos fortalecer. É assim que nós somos fortalecidos. Caminhar exige menos esforço do nosso coração. Não força o batimento cardíaco. É dessa forma que é. Eu lembro quando eu fui fazer um teste de esforço. Fui no médico, ele falou, não, precisa fazer um exame, eu quero que você faça o teste de esteira. Eu falei, tá bom, então venha de agasalho, venha de tênis, todo preparado. Então você começa lá, começa andando. Ele põe lá bem devagarinho. Aí começa a acelerar, vai acelerando. Vamos lá, mais rápido. Até a hora que o médico chegou para mim e falou assim, na hora que você estiver cansado, avisa que a gente pode parar, já tem o suficiente. Eu falei assim, isso foi há meia hora atrás eu já estava cansado, se eu soubesse que podia parar, já tinha pedido antes. Mas cansa, amados, não é assim? Cansa. Diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor, eles vão andar e não
vão se cansar. Mas sempre o começo começa ali, dar alguns passos. Nós temos que dar alguns passos, são necessários, sempre é no andar. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios, pondera a vereda dos teus pés. Pondera, olha para o caminho que os teus pés vão trilhar, que eles sejam retos, para que você não fique andando para um lado para o outro, de lá para cá, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas centrados. Retira o teu pé do mal. É isso que a Bíblia orienta para fazermos. São os primeiros passos. Aquilo que devemos fazer na busca da retidão, nós evitamos alguns caminhos. Alguns caminhos não cabem mais. Algumas coisas não cabem a nós fazer de forma alguma. Isso é ordenar a nossa caminhada, dar os passos para que a gente não se canse, para que não fique cansado. Muitas vezes, quando começamos a caminhar, fica tudo tão difícil. Tropeçamos, caímos. Algumas pessoas, inclusive, não conseguem se levantar. Elas caem, não se levantam mais. Não, deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Não, tem muito mais pela frente. Esse não é o lugar que Deus preparou para você. Não é para você ficar caído ali. O salmista entendeu muito bem isso. O salmista entendeu de uma forma tão profunda. E ele diz o seguinte, está lá no Salmo 119, no versículo 133. A palavra diz assim, dirige os meus passos conforme a tua palavra. Deus, dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Olha como o salmista ele entende, ele diz assim, eu quero que os meus passos sigam exatamente o que a tua palavra diz, que o pecado não venha sobre mim. Amados, o pecado é aquilo que vem impedir você de caminhar, ele impede a gente de caminhar, por isso nós precisamos afastar. Esse é o primeiro exercício, andar. Nós andamos, vamos andar, ordenar os passos, não deixar o pecado dominar, não deixe o cansaço te abater. Nós precisamos continuar andando, não pare. O lugar não é ficar parado, é andar. O cansaço nos desanima, o cansaço nos leva ao desânimo. É hora de levantar. Eu digo para você, levante-se, não fique aí parado. Erga-se, continue caminhando, tem uma caminhada maravilhosa diante de você. Creia nisso, Deus preparou. Creia que vem algo maravilhoso, com uma mudança tão profunda, tão forte, Ele pode fazer. Só que não é só para caminhar. Esse texto ele diz assim, você pode também correr. Você precisa correr. Amados, o caminhar é um começo. E à medida que você vai caminhando, você vai dizendo, se eu posso correr, eu posso avançar, eu posso ir mais ligeiro. E quando o texto fala sobre aqueles que correm, ele diz assim, aquele que corre e não fica exausto. Ele não vai ter suas forças sugadas, mesmo correndo. Isso na prática, no físico, no corpo, a gente vê que é assim. É só você treinar. Quanto mais a pessoa... Você vê algumas pessoas caminhando e fala, como que pode? Correr 42 quilômetros e correndo, sem parar. Você é muita coisa. E quantas pessoas não fazem isso? Eles correm e não ficam exaustos. Quando passamos a correr, não é só o cansaço. Ele vai para um nível maior. Ele vai para o nível da exaustão. Você fica exausto com todas as coisas. As pernas doem, dói tudo, dói braço, dói perna. Não é assim? Eu fui fazer uma caminhada, falei, deixa eu dar uma corrida, deixa eu tentar fazer isso. Meu Deus, doeu tudo. Doeu todas as pernas, braço, tudo, até o cérebro doía. Tudo, dói tudo. Você fica exausto. Mas a palavra diz assim, você pode correr e você não vai ficar exausto. Você vai correr e não vai se cansar. Por isso nós já estamos aqui falando de uma mudança de nível.
um outro estágio. Não é mais apenas fugir do pecado. O andar é sair, deixar essas coisas para trás. Mas nós estamos falando de algo que já ficou para trás. O correr já deixou lá, o ponto de saída você nem pensa mais nisso. Quem começa a correr pensa no quê? Na linha de chegada, né? Não é isso? Pensa na linha de chegada. Até a Elisete passou outro dia um vídeo mostrando, né, de um corredor. Ele estava correndo tal, e o primeiro, aquele que estava lá na frente, disparado, ele não percebeu que ele achou que ele tinha passado a faixa de chegada. E ele parou, diminuiu a velocidade. E o que vinha em segundo lugar, o que você acha que fez o que vinha em segundo lugar? Vou aproveitar, né? Eu vou passar ele e vou ganhar essa corrida. Não. Ele falou assim, espera lá, vem aqui. Não é aqui, a chegada é lá ainda. Você precisa andar mais. Você vai alcançar. E ele deixou que aquele que estava em primeiro lugar ganhasse a corrida. E muitos questionaram, dizendo assim, como que você faz isso? Como que você permite? Você tinha toda a oportunidade de ganhar. Ele falou assim, não seria justo isso. Ele estava muito na minha frente. Não é assim que eu quero fazer. E ele foi e deixou o outro terminar, e ele em seguida, em segundo lugar. Mas quem começa a correr, ele pensa na chegada, ele pensa no alvo. Quem começa a correr tem alvos. Amados, nós precisamos estabelecer alvos para a nossa vida. Nós precisamos estabelecer um rumo aonde a gente quer chegar. É assim, senão você vai correr e vai ficar exausto, porque você não tem um alvo. Eu vou correr, para onde que é? Nem sei, acho que é para o outro lado, e eu estou correndo aqui, daqui a pouco eu estou exausto. Por quê? Porque eu estou correndo para qualquer lado, para onde for eu vou, para onde o vento me levar eu vou caminhar. Não, eu preciso ter um alvo, e é essa a diferença para aqueles que correm. Eles têm alvos. Aquele que corre tem um alvo ainda maior. Ele deixa para trás as coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo. É assim. Eu deixo para trás tudo aquilo que ficou para trás e eu vou prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Diz assim, tem um prêmio. Na chegada tem um prêmio e nós vamos receber esse prêmio. E o texto continua dizendo, esse texto de Filipenses que fala sobre isso, ele diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Ele já está falando de um grau de maturidade. Nós que alcançamos isso, devemos olhar de um outro jeito. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, se de alguma forma você está vendo diferente isso tudo, isso também Deus esclarecerá. Deus vai tornar claro para nós. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Existe um padrão. Às vezes a gente pensa assim, mas é tão alto, né? Exigir isso da gente é muito, muito pesado. Mas esse é o padrão de Deus, é um padrão elevado. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Olha como Paulo está descrevendo esse momento. Agora eu repito tudo, eu vou continuar falando, não vos canso de dizer as mesmas coisas, mas agora já com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição. E o seu Deus é o seu ventre. Eles só olham para dentro. Eles só querem saber deles mesmos. Esse é o Deus deles. Você precisa olhar diferente. Você precisa mudar o teu olhar. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Pessoas que se orgulham de coisas que são vergonha. Amados, e tem pessoas assim. Tem pessoas que vivem dessa forma, que só pensam nas coisas terrenas, é isso que importa. As coisas agora, do momento, é isso que me interessa. Amados,
Nós temos que olhar além. Nós temos que ir muito além disso. A nossa cidadania, porém, olha o Paulo que está dizendo, está nos céus. De onde que você é cidadão? Dos céus. É lá é o meu lugar. Cidadania fala disso, do lugar onde você está em casa. É a tua casa. Diz assim, a nossa cidadania está lá em cima, não é aqui embaixo. Embora correr seja bom, embora correr seja algo muito bom. E continua o texto dizendo assim, de onde esperamos ansiosamente, com grande expectativa, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos de humilhação. Nosso corpo de humilhação, esse corpo aqui vai ser transformado. É isso, essa é a promessa de Deus, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorificado. Todos nós teremos um corpo glorificado. A proposta de Deus é essa, de uma mudança, de mudanças de mentalidade. Às vezes a gente acha que basta só correr. Eu vou correr, isso é o suficiente. Amados, mas correr não é só a corrida. Quando a Bíblia fala sobre corrida, ela coloca um padrão ainda além. Você percebe como a Bíblia vai nos esticando? A palavra de Deus vai nos esticando para que a gente possa compreender todas as coisas. No padrão de corrida, como que você acha que Deus quer que você chegue? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que devemos correr mais. Quer ver? No texto de Jeremias 12:5. Diz assim, se você se fadiga, se você se cansa, correndo com os homens que estão a pé, se você está cansado já de correr ao lado de pessoas que estão caminhando a pé, como poderá competir com cavalos, com aqueles que estão montados a cavalo? Então quer dizer que não basta eu só correr do lado de uma pessoa ali, tentar manter o ritmo dela? Não, nós temos que ir além, nós temos que correr com aqueles que estão a cavalos, competir com esses. Você já reparou a caminhada de um cavalo? Você já tentou acompanhar o galope ou a corrida de um cavalo? Nós temos um vídeo para mostrar ali uma corrida de um cavalo. Em câmera lenta, para ficar mais fácil de acompanhar, né? Olha o movimento de um cavalo. Ele corre muito. Aliás, se você já foi ver alguma corrida de cavalo, você vai ver o quanto eles correm, a força que existe. O que a Bíblia está falando? Ele está dizendo assim, se você está exausto só de correr do lado de uma pessoa, como que você vai ganhar de alguém que está montado num cavalo? Como que você pode pensar em estar lá na frente? Mas são coisas para a gente fazer, para a gente buscar. É algo maravilhoso o que a Bíblia vai colocando para nós, as experiências que podemos ter. Só que o plano de Deus não é que você ande, não é que você corra, é que você voe. Esse é o plano de Deus, que você possa voar. Mas não é um voo qualquer, não é aquele voo que bateu as asas bem curtinhas, assim, bem, meio que quase que nem sai do chão e pronto, já deu, parou. Ele traz a comparação, que você voe alto como uma águia. E é isso que eu quero que você guarde no teu coração. Você pode voar alto como uma águia, assim como uma águia. É dessa forma, não é um voo qualquer. O voo de uma águia é um voo maravilhoso. Deve ser uma sensação muito forte, indescritível. Acho que a gente tem um voo de uma águia aí também. Vamos botar um voo de uma águia. Olha a imponência do voo de uma águia.
Olha a força em todo o movimento. E ela ali concentrada. A águia, ela tem um poder de visão muito forte. Ela enxerga longe, ela busca preso delas a distância. E ela vai. Outro dia eu vi um vídeo, mostrava uma águia voando, eles soltaram ela longe. E num lugar cheio de prédios. E ali, num campo, havia ali o adestrador dela. E ele parado com a mão erguida. E ela atravessa a cidade inteira e pousa ali, exatamente no braço dele. Um voo maravilhoso, um voo bonito. Voo bonito. É esse voo que Deus planeja para cada um de nós. Ela estende as suas asas, imponente, sabendo para onde está indo, Ela olha, ela sabe para onde que é. Não importa aonde for, aonde estiver, ela vai caminhar. Amados, esse é o voo da águia. Aliás, existe uma história. Alguns dizem que é lenda, alguns falam que é algo só motivacional, mas é uma história. A águia, na sua vida, ela é a ave com a maior longevidade que existe. Dizem que a águia vive em torno de 70 anos. 70 anos de idade. Mas chega no momento da vida dela que ela precisa fazer uma transformação, ela precisa tomar uma decisão para mudar o rumo da vida dela. Ela já alcança voos, ela já voa alto, já fez tanto. Mas no momento da vida dela, ela precisa renovar. A renovação é algo que vem de Deus. É Ele quem renova. Ele renova as nossas forças em todos os momentos. A águia, ela também precisa de uma renovação. E por volta de 40 anos de idade, na vida de uma águia, ela precisa de uma mudança. Porque algumas coisas começam a acontecer. Engraçado, na águia é assim. Com o passar do tempo, algumas coisas vão mudando no corpo dela. Para nós não, né? Para nós estamos igualzinho, do mesmo jeito que a gente era, a gente continua, não muda nada. Mas na águia tem mudanças, até no físico. O bico dela vai ficando mais alongado, vai ficando comprido. As garras também. Parece que aumenta o número de penas ou ficam mais pesadas. Elas vão crescendo e vai ficando mais pesado. O voo fica mais difícil. Aquilo que ela fazia com tanta maestria, já começa a ter mais dificuldade. Hoje, para aquela experiente águia, voar já é uma coisa mais difícil. Se torna mais difícil. Por isso que o texto diz assim, ele faz isso, até os jovens se cansam. Todos podem se cansar. Diz assim, mas o Senhor renova. O que essa águia faz? Ela busca um lugar seguro, bem alto. Ela vai lá para cima, faz o voo mais alto que ela pode e fica num lugar protegido. Num lugar protegido. Amados, esse lugar é na presença de Deus. É o lugar que nós podemos buscar e nós vamos ter toda a proteção que nós necessitamos. Ela vai para esse lugar e ali a águia começa a bater o seu bico sobre a rocha. Ela bate o seu bico até quebrar. E depois vem um novo bico, ele se forma um novo bico. Um bico diferente, já não aquele tão longo, tão pontiagudo, mas mais como era no começo. Está renovando. As suas garras, ela começa a passar na pedra, desgastando, para que venha uma garra nova. E com essas garras novas, ela começa a arrancar as penas mais velhas, para aliviar todo o peso, tira todo o peso. Assim renasce uma nova águia. Uma nova águia. E agora ela pode fazer um voo da renovação. Um novo voo. Igual o que ela sempre fez, mas agora renovada. Pronta para viver outros 30 anos.
mais um tempo, mas do mesmo jeito que era no início. Amados, e quando a Bíblia traz essas comparações para nós, não é só para trazer uma figura, para trazer uma forma poética, é para a gente olhar em algumas coisas que a gente observa, o que pode acontecer na nossa vida. O desejo de Deus, Ele diz assim: eu quero que você voe alto, como uma águia. É dessa forma, que você possa passar por todos os momentos e vencer. Amados, essa renovação da águia, ela mostra, muitas vezes, tirar velhos hábitos, velhos costumes que a gente vai adquirindo com o tempo, e a gente nem percebe. É o nosso bico se alongando, a nossa garra ficando maior, as penas ficando pesadas, tantos preconceitos, esses maus hábitos que vamos adquirindo. Enfim, tudo aquilo que vai impedir você de fazer um voo maior. É um peso, é aliviar o peso extra, para que você possa continuar fazendo voos maiores. Para que a gente possa voar como uma águia, é preciso romper algumas barreiras do passado, alguns ressentimentos, algumas mágoas. Amados, ressentimento e mágoas, aliás, essas emoções são aquilo que nos prendem, são aquilo que nos impedem de fazer um belo voo, de alcançar essas alturas. Queridos, a nossa vida com Deus faz com que nós alcancemos voos mais altos, lugares mais altos, que a gente possa cumprir tudo. É Ele quem fortalece, Ele fortalece a você em todos os momentos. A Bíblia diz que Ele dá vigor àquele que não tem força alguma. Mas às vezes eu acho que eu não tenho força alguma mesmo. Pois é, então saiba que Ele vai te dar vigor, Ele vai renovar as suas forças. O que nós precisamos é olhar de um outro ângulo. Em vez de olhar os problemas, nós passamos a olhar a solução. Aí a nossa esperança é renovada, a nossa fé é fortalecida. Mas quando nós atingimos esse nível, a vitória é certa. A vitória é certa. Pode aplaudir ao Senhor. É Ele quem faz. A vitória é certa, amados. E Ele quer que você se enxergue desse jeito. Às vezes a gente se olha como aquele que está andando e já está cansado. Mas você vai voar alto como águia. E eu quero que você se veja assim. Como eu falei, isso não é uma palavra motivacional, isso é a palavra de Deus quem diz isso para nós. A palavra motivacional, ela não dura, ela acaba. Você vai um pouquinho, daqui a pouco, pera lá, eu preciso de novo. Mas a palavra de Deus não. Para isso eu preciso mudar o meu olhar. Eu preciso mudar o meu foco, entender o quanto Deus pode fazer e Ele quer. Todas essas etapas, todos esses passos são possíveis na nossa vida. Se a Bíblia diz que é assim, é porque é assim. Comece a enxergar do alto, comece a ter a visão da águia, comece a dar o voo dela imponente, aquele voo soberano. É dessa forma, acima de tudo, caminhando no ar, no espiritual. É dali que nós somos cidadãos dos céus. É ali o lugar que nós devemos estar. Esse é o teu lugar, o lugar onde você pode sentir a presença de Deus ainda mais forte. Eu quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza.